Mensagem do céu. Eu quero a sua atenção agora para um assunto importante, não é? O tema de hoje desse aconselhamento é: eu não esperava isso de você. Eu não esperava isso de você, não é? Queridos, eu não estou exagerando, amados. Eu acho que eu ouvi isso umas 8 vezes no final de semana, não em relação a mim, Baruch Hashem, não é? Mas eu ouvi em relação a outras pessoas, não é? Olha, eu não esperava isso de tal pessoa, olha, eu não esperava isso de tal pessoa. Pessoas colocando, olha, a ingratidão é algo assim, não é? Então, depois de ver, olha, não é possível ver uma vez, 2, 3, às vezes parece que o Eterno está acenando para a gente com placa de trânsito, não é? Com placas de neon, dizendo: filha, trata esse tema aqui para o meu povo aprender a não fazer essas coisas feias. Meu querido e minha querida, vamos falar um pouquinho acerca dessa expectativa que nós criamos, acerca de pessoas que não podem corresponder nossas expectativas. Queridos, eu não estou falando a expectativa que nós temos, por exemplo, eu como esposa, meu marido como esposo. Se requer de nós uma expectativa de fidelidade. Isso daí está implícito, não é, queridos? Eu não estou tratando desse tipo de questão, pelo amor do Pai, não é? Do tipo, não se decepcione, olha, pode acontecer o que acontecer, que o mundo pode cair, não é? Como diz o outro, eu quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Não é isso não que eu estou dizendo, queridos. Existem relações que são cruciais, na verdade, fundamentais. A fidelidade, por exemplo, a fidelidade de pais para com filhos, não é? Ontem ainda eu recebi uma notificação muito triste de uma criança de 1 mês que foi espancada até a morte. Então é evidente que essa criança esperava ser cuidada. Queridos, os seres humanos, eles necessitam de cuidado de outro desde o nascimento, não é? Nós já fomos feitos porque um casal se uniu para que nós vivêssemos, não é? Nós somos o resultado da unidade de um casal, não é verdade, meu querido e minha querida? Se você não nasceu de laboratório em engenharia genética, provavelmente você é fruto de um relacionamento de 2 pessoas, não é, meu querido e minha querida? Então, para que você exista, é necessário que 2 seres humanos se unam para que uma vida seja gerada, e você passa a vida toda tendo dependência social, tá bom? Você já nasce, o ser humano, ele precisa de carinho, queridos, não é? Isso foi observado na Segunda Guerra, a quantidade de bebês estavam morrendo, muitos bebês órfãos, não é? Então era dada alimentação para os bebês, mas os bebês estavam morrendo nas maternidades. Então o que eles fizeram? Pediram voluntários para pegar crianças no colo durante meia hora por dia, e a mortalidade diminuiu apenas pelo contato humano. Ou seja, as crianças precisavam de carinho, não somente de alimento. Isso está mais do que patente. Olha, queridos, esse estudo é muito profundo, que nós somos seres emocionais, somos seres sociais, eu e você. Então, eu não quero que você veja isso como se você falasse: olha, céu não tem sentimentos, não é? Não, mas eu estou falando quando você cria expectativas sobre pessoas que você não tem o direito de ter expectativas, não é? Eu vou dar um exemplo, tudo bem? Vou dar um exemplo sobre pessoas mais próximas de mim dentro do ministério, tá bom, meus queridos? Assim fica uma coisa mais clara para você. Por exemplo, amados, olha só, eu tenho, hoje à frente do ministério comigo, eu tenho o Daniel Assum, eu tenho a Ruth, não é? Junto comigo, meu esposo. Nós somos em 5 pessoas para desenvolver esse ministério. O Eterno tem dado direção para as nossas vidas por meio desse grupo que ele separou, e ele disse: olha, esses aqui, somos capacitados? Não, queridos, quem nos capacita a realizar o que quer que seja é o Eterno. Nós temos muitas dúvidas, nós precisamos orar muito, nós precisamos da direção do Pai em todo o tempo para tudo que nós vamos fazer, não é? Nós somos seres com necessidades muito fortes entre um e outro, não é? E nós dependemos totalmente do Eterno. Porque apenas fomos chamados para servir nesse ministério as vidas das pessoas.
Isso é o que nos diferencia, em parte nos diferencia, mas não nos diferencia colocando-nos acima, pelo contrário, nos coloca em condição de servos, nos coloca em condição de estarmos a serviço das pessoas, tá bom? Então, olha só, vamos colocar agora essa questão. Vamos supor que o Eterno chame Daniel e Assum para ter um ministério no meio do caminho, lá na Coreia. Ele fala, olha, agora acabou esse trabalho aqui, e eu vou levar agora o Daniel e Assum para a Coreia. Eles vão estar lá me servindo lá na Coreia, com tudo que eles aprenderam. Queridos, eu não posso ter expectativas sobre o Daniel e Assum de propriedade minha. Vamos supor que a Ruth agora é chamada, para estar lá entre os índios caiapós, ela vai estar servindo lá ao Eterno, o Eterno chamou ela para fazer isso. Queridos, eu não posso criar expectativas sobre as vidas das pessoas como se elas fossem minha propriedade. Vocês conseguem compreender isso, queridos, não é? Vocês compreendem que nós vamos nos decepcionar até no chamamento do Pai? Vou tratar mais um exemplo próprio. Quando a Priscila estava para casar, a última, não é? Temos mais uma, mas assim, a última da idade, não é? Desse grupo de irmãos, nós temos a Jennifer, que não se casou ainda, está com 17 anos de idade. Mas olha só, quando a Priscila foi para se casar, uma pessoa muito íntima das nossas vidas, muito ligada conosco, passou muitas coisas, teve um peso muito maior sobre a vida dela, de tudo que nós vivemos. Eu comecei a ter sérios problemas, compartilhei com vocês, até falei aqui um pouquinho da síndrome do ninho vazio, e a minha filha me fez uma pergunta muito importante, principalmente porque ela tinha saído do ministério onde nós estamos, que é justamente na nossa sinagoga Beit Mashiach, não é? Que é uma sinagoga judaico-messiânica, e para mim foi um peso muito grande ela sair, muito grande mesmo. Mas aí ela me fez uma pergunta e falou assim, mãe, e se o Eterno me chamasse para ir para a Índia, servir ele na Índia? Ou se ele me chamasse para eu estar servindo ele, a senhora não falou que ia estar me colocando nas mãos dele? E se ele me chamasse para estar servindo ele na China? Não é? Se ele me chamasse para estar servindo ele no meio dos índios lá, sem nenhuma comunicação com o mundo exterior, internet, celular, o que quer que seja. E aquilo me chocou profundamente. Por quê? Porque nós, pais, criamos expectativas sobre os nossos filhos, nós mentimos. Como nós mentimos, Céu? Vou explicar para você como é que a gente mente. Nós dizemos para nós que os nossos filhos são do Senhor, são propriedade exclusiva do Senhor, desde que eles permaneçam no nosso lado, queridos. Eles não podem ter o ministério deles, eles não têm que casar, eles não têm que... Entende? Nós criamos determinadas expectativas sobre os nossos filhos completamente irreais. Nós queremos que os nossos filhos estejam no ministério com a gente, nós queremos que os nossos filhos se casem com pessoas que vão ter o mesmo comportamento conosco que os nossos filhos, apesar, queridos, que olha, no tocante a isso, Baruch Hashem, eu glorifico o nome do Eterno pela vida do Felipe, que é um presente do Senhor na minha vida, esse jovem, não é? Eu não entreguei minha filha, eu ganhei um filho, verdadeiramente eu ganhei um filho, uma pessoa confidente, uma pessoa, olha, glorificado seja o nome de Adonai por isso. Então, amados, eu quero tratar com vocês hoje uma questão que é crucialmente importante, é uma questão que as pessoas estão tendo problemas relacionais, as pessoas estão começando a cobrar dos outros gratidão, não é? Olha, queridos, nós devemos de nos doar, de nos entregar, sem esperarmos nada em troca, meus queridos. Se você fizer alguma coisa por alguém, esperando que essa pessoa vá te corresponder, meu amado, minha amada, então eu gostaria de coração de lhe dizer, o texto que nós vamos então estar tratando mais tarde, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer de coração, como se para o Senhor e não para os homens. Isso está em Colossenses 3, 23, não é? Queridos, olha, acontecem coisas na nossa vida
inerentes à nossa vontade. Se nós formos fazer alguma coisa por alguém esperando que aquela pessoa seja agradecida, queridos, agradecimento é um plus, não é? É um extra, não é? Olha só, Yeshua curou 10 leprosos, voltaram quantos, queridos? Não voltaram no plural, voltaram nada, voltou no singular um. E estrangeiro, samaritano, judeus tinham sérios problemas com os samaritanos. Então, primeiramente, meu querido e minha querida, se você vai fazer alguma coisa para você ser reconhecido, tome cuidado com isso, meus amados. Olha, tome cuidado. Eu glorifico o nome do Eterno. Essa vez que nós fomos ao teatro com o grupo, todo mundo voltou maravilhado, não é? Mas, queridos, eu já levei pessoas no teatro que a pessoa saiu de lá criticando uma pessoa que tinha ido ver a peça na Broadway e estava fazendo alguns comparativos. Não foi necessariamente essa peça, foi uma outra apresentação chamada Godspell. Então, amados, assim, não adianta você fazer algo para a pessoa, faça para o Senhor, não é? Faça para o Senhor, não é? Já aconteceu situações de eu dar um presente caro para uma pessoa e no dia seguinte a pessoa ter vendido o presente, não é? Eu fiquei sabendo, e uma série de coisas mais. Ou você recebe uma pessoa para você dar todo o carinho, toda a atenção, todo o apoio, a pessoa ainda tem um ataque nervoso com você, uma série de coisas mais. Querido, se você fizer coisas para os homens, você vai ter problemas, não é? Relações, queridos, relações irmão com irmão, não é? Relações de pais com filhos, não é? Pais que não aprendem que o filho casou e quer meter a colherzinha lá na relação dos filhos sem ser convidado, não é? Queridos, olha, essas coisas não vão terminar bem. Eu quero contar um problema familiar que Yeshua passou, não é? Um problema familiar. E isso acontece, queridos, todas as vezes que você vê uma pessoa como posse, não é? Não tenha relacionamentos sufocantes, eles vão te decepcionar. Não tenha relacionamentos onde você não se veja sem aquela pessoa na sua vida, mas eu tenho um monte de gente que eu não me vejo mais sem essas pessoas na minha vida, mas eu não posso fazer planos com a vida delas, queridos, senão eu não amo. Você compreende isso? Amar é deixar ir, é deixar a pessoa livre, é deixar a pessoa respirar. Amar é a pessoa saber que ela pode contar com você. A escolha que ela tiver, ela vai contar com você. Queridos, eu espero que vocês aprendam, não é? Quero falar de um problema relacional do nosso Senhor Yeshua, e inclusive familiar, não é? Vamos lá, Marcos 3:20. Então, ele foi para casa, não obstante uma multidão afluiu de novo, de tal modo que eles sequer podiam comer. Versículo 21. E quando os parentes de Yeshua ouviram isso, saíram para o prender. Porque eles diziam, ele está fora de si, não é? Ele está louco, não é? Vamos colocá-lo num manicômio, não é? Vamos levá-lo para um lugar para que ele possa estar sendo tratado. Coitado de Yeshua, não é? Ele perdeu a sua capacidade de compreensão da realidade, não é? Versículo 31. Nisto então chegaram sua mãe e seus irmãos e tendo ficado do lado de fora mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao seu redor e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse, olha aqui, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer um que fizer a vontade de Adonai, este é o meu irmão, irmã e mãe. Queridos, aprendam essa lição. Queridos, aprendam essa lição. Você olhe como parentes, como mãe, como irmãos, aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. Se você colocar a tua perspectiva sobre pessoas, no ângulo, na ótica sua, você vai ser decepcionado, não é? Queridos, é importante você compreender. Todos os projetos de vida de Adonai, eles levam as pessoas por um caminho que o outro não compreende.
A mãe de Yeshua não compreendeu, e olha que ele estava a 40 quilômetros de Nazaré, queridos. Quando Yeshua começou o ministério, ele já começou poupando a mãe dele, não é? Começou esse ministério em Cafarnaum, 38 a 40 quilômetros de Nazaré, não é? Então, é importante que você compreenda que ele sempre quis poupar a família de atritos relacionais, atritos de afluírem, ou até de ameaçar a própria mãe. Imagina que situação, não é? Os judeus irem pegar a mãe, pegar os irmãos, como aconteceu com o rei Davi. O rei Davi passou por isso, não é? Imagina, os irmãos já não gostavam dele. Aí o rei começa a perseguir, ele tem que pegar os irmãos, o pai e a mãe e levar embora para a terra de Moab, não é? Tem que tirar os familiares do risco que representava o rei poder assassinar os seus familiares. Yeshua, muito sábio, como sempre foi, não é? A representação clara da sabedoria de Adonai na terra dos viventes. Yeshua já saiu da parentela, iniciou um ministério longe da família. Como não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha táxi para cantar igual a Angélica, voo de táxi, não é? Então era difícil andar 40 quilômetros, não é que nem hoje aqui é facinho, não é? Experimenta andar 40 quilômetros que você vai ver, e ainda mais num clima desértico como é o caso de Israel. Então, amados, é importante você compreender que mesmo assim o fofocarê chegou lá na família, não é? Chegou a fofoca no ouvido da mãe, dos irmãos. Olha, o teu filho, sabe o que ele está fazendo? Ele nem pode comer, de tanta gente que está enfiada dentro da casa deles. Lá vai a mãe pegar, não é? Pegar as coisas dos irmãos, não é? Casados provavelmente, não é? As irmãs também que não podiam ficar, por isso que eu acredito que Miriam, Yosef, Maria e José tiveram filhas, porque elas foram carregadas juntas nesse evento logo no princípio do ministério do nosso Senhor Yeshua. Ou seja, é importante que você possa compreender, meu querido e minha querida, que nós temos aqui um caso clássico de onde essas pessoas falavam: Yeshua, eu não esperava isso de você. Eu não esperava que você ia ter, olha, um ministério maluco desse. Que ministério é esse, meu filho? Que você não pode comer? Que ministério é esse? Você, olha, nós vamos pegar você, nós vamos te prender. É o que está escrito? É o que está escrito, queridos. Olha lá, Marcos 20, não é? Versículo 21. E quando os parentes de Yeshua ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia estar fora de si. Queridos, ninguém tem o direito de prender ninguém. Não é? Eu quero que você compreenda as suas expectativas sobre essas pessoas, é que elas caibam dentro da caixinha que você delimitou. Você quer que essas pessoas caibam dentro do pacotinho que você quer a reação do outro, não é? Querido, você não pode mudar o outro, minha querida, você pode mudar você. Você não pode mudar o outro. Você não responde pelo outro, não é? No máximo, nós vamos encontrar o esposo, o Roshi, sobre a sua família, respondendo sobre a sua casa, e o Roshi, líder da congregação, respondendo pela vida espiritual do que ele ministra àquele povo. Então, amados, é inevitável que nós, na convivência nossa, nós criemos expectativas. Queridos, imagina a mãe de Yeshua, os parentes, os irmãos dele chegando lá, andando com camelo, com tudo que eles fizeram lá, e chega lá e Yeshua nem recebe. Yeshua não os recebeu, não é? Ele, inclusive, a maneira que ele trata eles não parece que é desprezo. Não é, queridos? Não é? Então, amados, eu vou pedir a você, em nome de Yeshua, se você não quer passar por isso, não julgue as vidas das pessoas, como é que elas devem ser reagentes com a sua vida, não é? Não tenha expectativa com a pessoa que não te falou um bom dia. Não tenha uma expectativa que o seu irmão, a sua irmã deveria agir desta ou daquela maneira. Não tenha uma expectativa aonde você, sabe... Quantas vezes, queridos, a gente está
cria planos e aqueles planos são frustrados. Olha, eu quero ir num parque, no dia chove, não é assim? Olha, eu quero passar o dia com a minha família, vamos ir em tal lugar e naquele dia o carro tem problemas, não é? Então nós estamos sujeitos a mudanças de planos e muitas vezes o Eterno está nos livrando de coisas ruins da nossa vida, meu querido e minha querida. Agora, todas as vezes que você quiser que pessoas caibam na sua caixinha, meu querido, minha querida, você vai ter problemas. Porque as pessoas não são você, elas não têm de reagir como você reage. Queridos, há pessoas no nosso caminho que nós temos de dizer, deixar elas irem, seguir os caminhos dela. Quantas vezes, queridos, com filhos, os filhos resolvem seguir por caminhos que não são bons e nós temos de abrir mão dos nossos filhos. Nós não podemos esperar que os nossos filhos venham a agir da maneira que nós gostaríamos, meus queridos, não é? Nós vemos ali a parábola do filho pródigo. Imagina se Adonai prendesse a gente do lado dele, meus amados. Não é? O amor deixa livre, meus queridos, o amor deixa livre, o amor não aprisiona, o amor não sufoca ninguém. Eu não estou dizendo que você não tem de repreender o seu filho até a idade de 20 anos, ele está sob a sua guarda, sob sua guarda total, não é? O pai vai pedir contas de você acerca do procedimento do seu filho. Lembre-se, no deserto, queridos, só foram poupados aqueles de 20 anos para baixo, 21 anos, queridos. A pessoa responsável autonomamente sobre a sua vida, ainda que esteja embaixo do teto dos pais, elas devem satisfação aos seus pais, mas os pais ainda vão responder até juridicamente, queridos, não é? É a lei, a Constituição desse país, não é, meus amados? E é a Constituição que está dentro das Escrituras. Então, meu querido, minha querida, eu gostaria imensamente que você abrisse os olhos do seu coração para compreender que você não é possuidor das vidas. Você não tem de fazer uma coisa esperando que a pessoa vá te agradecer. Se ela te agradecer, meu querido e minha querida, veja isso como um plus, veja isso como um excepcional, a exceção. Não veja isso com via de regra, senão você vai passar a medir os outros, vai dizer, não, mas olha, eu fiz a mesma coisa para ciclano, ele não falou nem obrigado, não é? Nem obrigada. Meu querido, minha querida, não faça as coisas esperando meritícios, méritos para a sua vida. Por favor. Se você fizer algo assim, meu amado, minha amada, você já recebeu o seu galardão na terra dos viventes, não é? Não aprisione ninguém ao seu lado, meus queridos, nesse ministério Som do Céu. Se a pessoa chega para mim e fala, olha, Céu, é o seguinte, o Senhor está me chamando para eu estar em tal lugar. Queridos, vai com as nossas bênçãos, com a nossa oração. Queridos, nós não temos nada de constituir números ao nosso redor, meus queridos, em nome de Yeshua HaMashiach, não é? Não espere, queridos, que as pessoas, lideranças, não é? Não caiam em pecado, não tenham perspectiva que o líder é diferente, como nós estamos vendo tantos escândalos aí cada vez maiores, não é? De pessoas aí que estão tendo a ruptura dos seus casamentos, as pessoas ficam decepcionadas, as pessoas ficam, queridos, não olhe para o homem, olhe somente para Adonai. Se você olhar para o homem, você vai se decepcionar, fatalmente você vai se decepcionar. Tudo que você fizer, faça como servindo ao Senhor. Se você fizer servindo ao Senhor, ainda que a pessoa seja ingrata, injusta, te calunie, haja com você com desprezo, com descaso, queridos, você vai saber que você não fez para ela, você fez para Adonai. Você fez para o Eterno, em nome de Yeshua. Se você viver assim, tudo na sua vida vai ser lucro, não é? Porque assim, ainda que você não tenha o reconhecimento de ninguém, do seu afeto, do seu amor, da sua dedicação, tudo que você faz, o Eterno vê. E nele o nosso trabalho não é em vão. Então, queridos, não sufoquem as vidas. Não façam cobranças sobre a vida de ninguém, uma vez que você não controla nem a sua própria, não é? Eu não controlo minha própria vida, eu dependo da Ruach HaKodesh todos os dias para viver em santidade de vida.
não é? Então, meu querido e minha querida, não sufoque as suas relações, seja com pais, seja com filhos, seja com irmãos, irmãs, seja no ambiente congregacional, seja suas amizades. Queridos, não façam as coisas esperando receber alguma coisa, não molde a reação do teu próximo, não é? Não faça isso, não é? Não, isso não é prova de amor, isso é prova de possessão, tá bom, queridos? Eu tenho também um estudo que eu fiz, está no YouTube, coloco até disponível para vocês, possuído por pessoas vivas. Queridos, e aí eu vou pedir a você que está sendo possuído por alguém, você que está tendo o seu casamento invadido, você que está tendo uma amizade que está te prejudicando, tem pessoas, queridos, prejudicando o casamento de pessoas com a própria amizade, a pessoa não sabe se colocar no lugar, quer estar frequente na casa do amigo da mesma maneira como ele era solteiro, não é, queridos? Prejudicando a convivência familiar, não é, queridos? Criem hábitos para visitar, avise antes, pergunte se pode. Queridos, essas gentilezas, elas são preciosíssimas, são lições valiosas. Não seja constante na casa do teu próximo, meu querido, minha querida, é um mandamento, isso está em Provérbios, não é? Saiba o seu lugar, não seja uma pessoa inconveniente, não invada a vida de ninguém, permita que a pessoa seja livre. Queridos, olha só, dizia um sábio que é preferível ter um pássaro que volta, não é? Recentemente eu coloquei um homem ali no YouTube que ele tem um beija-flor como bicho de estimação. Se você não viu isso, queridos, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele chama o beija-flor vem, e o beija-flor vem beber a água com açúcar que ele coloca, queridos, ele chama, ele faz um barulhinho com a boca e o beija-flor vem. Agora, queridos, quem jamais conseguiu colocar um beija-flor numa gaiola? Não é? Então, amados, aprenda a dar liberdade para as pessoas que estão ao seu redor, para que elas possam ser como esse beija-flor. Ela vai voltar para você porque ela quer voltar. Quando ela ouve o seu chamado, ela tem prazer de vir. Não é? Não sobrecarregue as suas relações, não tenha expectativa sobre os outros, que os outros não têm o dever de corresponder. Não é? O outro não tem o dever de estar e de caber dentro da caixinha que você modelou para que eles caibam. Eu espero em nome de Yeshua HaMashiach que você entenda essa mensagem e não sufoque